Então aqui eu tenho um exemplo da fonte de energia. Eu vou ter, né, no polo positivo aqui, onde eu vou estar ligando a minha tocha. No polo negativo, o meu cabo obra. Eu vou ter um rolo de arame, que é uma solda, né, semiautomática. Então eu vou conseguir controlar o quanto que eu estou alimentando de arame na minha soldagem, através dos rolos tracionadores aqui. Vou precisar de um cilindro de gás externo. E aqui, né, eu vou alimentando na minha tocha aqui o meu metal de adição, que é o arame, e aqui eu vou tendo a soldagem. Então, a gente sempre olhando para o processo MIG, por exemplo, o processo TIG é um processo totalmente manual. Ele é um processo totalmente manual, mas o processo, né, o GMAW, ele é um processo semiautomático. Por quê? Porque eu consigo controlar qual que é a taxa de velocidade, né? Qual que é a taxa de velocidade ali do meu arame, quanto que eu estou colocando de arame ali. E, né, olhando para essa parte da mecanização ou um processo automatizado, o processo GMAW, o processo MIG-MAG, é um dos processos que é mais utilizado hoje, né, quando a gente fala em automação, né, em robotização dos processos. Então, mais utilizado porque ele tem essa versatilidade. Eu consegui controlar a adição do arame, de ser um processo que eu consigo soldar, né, faixas de espessuras, né, desde uma chapa fina ali, né, acima de 3 milímetros, 3 milímetros, 2,5, até chapas maiores em multipasses, tá? Então tem como trabalhar aí, né, com um ou mais arames, tá? Então eu posso estar utilizando, tá? Então é um processo que eu tenho uma alta taxa de deposição, ok? Então é um processo muito produtivo, tá? E traz uma solda uma qualidade muito boa também. Então, o equipamento básico, né, para soldagem GMAW vai consistir numa fonte de energia, numa tocha de soldagem, uma fonte de gás e um alimentador de arame. Então, a fonte de energia aí, né, tem em geral uma saída de tensão constante e regulável, né, entre 15 e 50 volts, que é usada em conjunto com um alimentador de arame de velocidade regulável, né, que eu vou conseguir regular ali de 1, né, a 20 metros por minuto. Então, tem uma boa regulagem também. Então, aqui, né, tem uma figura, né, que a gente, para poder entender, né. Então, a tocha ela vai constituir um contato elétrico, né, através do bico de contato. Tá? Aqui eu tenho a tocha, tá? Que vai transmitir a corrente elétrica ao arame, tá? Nos orifícios de passagem de gás de proteção. O bocal vai dirigir o fluxo de gás, que é para criar essa camada protetora aqui, ó. Então, eu crio aqui, né, essa camada protetora aqui, com o fluxo de gás. Né? E o alimentador de arame ele é composto basicamente de um motor, de um sistema de controle de velocidade do motor. Tá? Então eu consigo fazer todo esse controle aqui. E uma outra imagem, tá? Um pouco mais em 3D aqui, né? A soldagem MIG-MAG. E eu vou ter, né, algumas formas de transferência do meu metal. Então, né, conforme eu vou variando os parâmetros ali de ajustes, né, eu vou tendo algumas formas de transferências através do arco. Então, basicamente, aí por 3 mecanismos, eu vou ter spray, eu vou ter globular e eu vou ter curto-circuito. Então, isso vai depender dos ajustes dos parâmetros. Tá? Então, conforme eu vou avançando nos parâmetros, tá? Eu vou tendo esse tipo de transferência metálica, né? que vai ter algumas particularidades aqui, esse tipo de transferência metálica. Tá? E uma quarta forma é a transferência pulsada, né? Que ela vai ser possível aí com equipamentos aí especiais. Então, antigamente eram equipamentos mais inacessíveis, eram equipamentos que tinham um valor agregado diferenciado, hoje nem tanto. Hoje já é mais acessível a esses equipamentos que têm essas transferências pulsadas. Então aqui, né, só para a gente entender, né, eu vou tendo aqui os tipos de transferências. Tá? Então, curto-circuito, né, conforme eu vou elevando os parâmetros, eu vou ter uma transferência globular. Conforme eu levo ainda os parâmetros, eu tenho uma transferência por spray. Tá?